semideuses e semideusas, eu sou Maíra Laís e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os maiores plot twists de Percy Jackson. Plot twist significa que está acontecendo tudo normal e aí tem uma revelação sobre algo da história, tipo, que já estava acontecendo antes. E você, tipo, fica... Oh, eu não imaginava isso. Percy Jackson e Annabeth, lá vem spoiler, caindo no Tártaro, não é plot twist, porque, tipo assim, não foi uma revelação sobre algo que aconteceu antes na história. Então, tipo, não é um plot twist. Então eu acho que já deu pra vocês entenderem. Então vamos lá pro vídeo. O vídeo tá em ordem, tipo, meio que cronológica dos fatos. Então vamos ter spoilers, mas antes de falar o plot twist, eu vou falar de qual livro que é. Então se você não tiver assistido, é só você pular essa parte. O primeiro plot twist é de O Ladrão de Raios. No final dele, quando o Percy tá tentando reinterpretar a profecia, e tem o verso que fala... será traído por aquele que o chama de amigo. Primeiramente, ele pensa que é Ares, mas ele acha estranho, porque ele meio que desconfiou das intenções de Ares desde o começo, então ele acha que, tipo, tá tudo meio estranho. Mas depois, ele tá tomando lá, ele tá de boa, suave, tomando Coca-Cola com o Luke. Ele simplesmente descobre que o Luke que tinha roubado o raio e ele tinha... Luke é o ladrão de raios. Ele descobre que o Luke é o ladrão de raios, que ele roubou o raio quando ele, junto com tipo, a Annabeth, a Clarice, esse povo que fica no acampamento desocupado, e foi pra visitar o Olimpo no solstício de inverno. E ele roubou não só o raio de Zeus, como é o de Hades também. Ele entregou pra... E aí ele conta que o Ares descobriu, encontrou ele e Cronos manipulou a mente do Ares pra Ares pensar, eu quero causar uma grande guerra. E no final, tipo, Ares foi manipulado porque ele não ia ganhar nada com aquilo. Tipo, ia ganhar a guerra e tal, mas enfim. E que Luke, ele é ressentido por causa que o pai dele não dava atenção pra ele. E ele, depois disso, tenta matar o Percy Jackson com o Escorpião das Sombras. E ele quase consegue. Gente, não tem como gostar do Luke depois dele tentar matar o meu bebê. Próximo plot twist é do Mar de Monstros. E sinceramente eu não fiquei tão chocada assim não, mas... É plot twist sim, porque a gente já tinha certeza que o Percy era o herói da profecia. É verdade. É um plot twist, mas eu não fiquei tão surpresa assim. Os três grandes fizeram um pacto pelo Rio Xige de não terem mais filhos. Porque havia uma profecia falando que haveria uma criança dos três grandes que, ao chegar aos 16, teria que fazer uma decisão que poderia salvar ou acabar com o Olimpo. O primeiro a furar o acordo, como sempre, foi Zeus. E ele teve uma filha chamada Thalia. Só que a Thalia acabou morrendo por causa que, por ele ter quebrado a promessa, o Estige não poderia descontar em Zeus. Então resolveu descontar o quê? Na criança. Porque é muito justo, né, gente? Zeus sempre cagou com a bunda dos outros pra ele não ter que se limpar depois, né, gente? É isso. E então, a Thalia, quando ela está morrendo, ela é transformada em um pinheiro. E até onde eu sei, um pinheiro não pode fazer uma decisão que vai salvar ou destruir o Olimpo. Então estava tudo suave, até que Luke envenena o pinheiro de Thalia. E eles, pra conseguir salvar o pinheiro e com isso a barreira do acampamento meio-sangue, eles vão atrás do Velocino de Ouro, trazem o Velocino e colocam no pinheiro de Thalia. No dia seguinte, eles descobrem que a magia do Velocino funcionou bem demais a ponto de curar a Thalia. Tipo, a Thalia estava morrendo e foi transformada em pinheiro. Então curou a Thalia e expulsou ela pra fora da árvore. Então, tipo, a árvore que antes era, tipo, plantada com o espírito de Thalia se separa e tem um pinheiro e uma Thalia e... é isso. E a Thalia acorda e pergunta, tipo assim, quem você é? Eu sou Thalia, filha de Zeus. E aí acaba o livro. Tan, tan, tan! A princípio, isso pode parecer, tipo, não é uma revelação tão grande, tipo, ela voltou. Só que isso poderia significar que o Percy Jackson não era o semideus da profecia. E a Thalia já tava, tipo, muito perto de ter 16 anos. Inclusive, no Maldição de Titã, ela tá, tipo, prestes a completar 16 anos. E isso, inclusive, era um plano, tipo, foi previamente bolado por Cronos, tipo, envenenar a árvore pra irem atrás do Velocino, pra ter uma outra carta na manga, porque ele talvez pensasse que o Percy Jackson não fosse tão fácil de convencer. E no final ele não era mesmo. O próximo plot twist também tem a ver com esse juramento do Rio Xige de não terem mais filhos. E acontece na Maldição do Titã.
No início da Maldição dos Titãs, nos são apresentados dois semideuses, Bianca e Nico D'Angelo, que são irmãos, e tem todo o desenrolar da história. Bianca morre, Nico fica puto, Nico fica bravo, e no final o Nico ele faz o chão abrir pra expulsar os esqueletos lá que estavam atacando o Percy Jackson, e o Percy Jackson se toca que o Nico é filho de Hades. E depois a gente descobre que, na verdade, Hades ele não burlou o juramento. Ele foi o único que não quebrou o juramento. Por quê? Porque ele teve a Bianca e o Nico D'Angelo antes deles realizarem o juramento. E Zeus ficou falando assim, não, a gente tem que matar essas crianças, a gente tem que matar essas crianças, a gente tem que matar essas crianças, porque senão, quando elas completarem 16 anos, elas vão destruir o Olimpo. Então, ele tenta matar as crianças, e Hades, pra proteger as crianças, ele coloca elas no Hotel Cassino Lotus, que nos é apresentada no primeiro livro, onde o tempo passa de uma maneira diferente. Então, eles pensaram que eles passaram alguns meses no Hotel Cassino Lotus, quando na verdade eles passaram cerca de 70 anos lá. E no final, quando Hades vê que o Percy entrou na jogada, ele pega e tira eles do hotel pra ele poder, tipo, ter um filho dele como uma grande carta na manga. Então, esse foi um grande plot twist, a gente saber que, tipo, não só saber que tem outro filho dos três grandes, como também descobrir que Hades foi o único que não quebrou o juramento. Sendo que é de se esperar que Hades seria a pessoa que descumpriria o juramento, porque todo mundo tem essa visão de Hades, que ele, tipo, é desonrado, que ele não tá nem aí, e esse tipo de coisa. O grande plot twist da Batalha do Labirinto, que tipo a gente fica, meu Deus, é a revelação de que o Quintus é o Dédalo. Por quê? Porque o Dédalo, ele era um autômato. Por quê? Porque ele tem tipo muitos milhares de anos e essa já era tipo a quinta pele dele, tipo o quinto autômato dele, por isso que ele se chamava Quintus. Mas isso veio com base numa ideia do sobrinho dele, que se chamava Perdiz. E esse sobrinho dele, ele foi um sobrinho que o Dédalo deixou ele morrer por causa que o Perdiz era mais inteligente que ele. Então o Dédalo ficou com inveja. A essa altura ele já era um velho amargurado por causa que ele tinha perdido o filho dele. E então ele deixou o Perdiz morrer. Inclusive por causa disso ele tem tipo uma marca no pescoço de um Perdiz que não importa tipo qual corpo ele esteja, ele sempre vai ter essa marca. Então a gente descobre que o Quintus na verdade é o Dédalo. E a gente fica tipo, caramba. E no final, tipo, o Dédalo, ele, pra salvar o acampamento meio sangue, ele, tipo, porque o labirinto está, tipo, ligado ao Dédalo. Então, se o Dédalo morrer, o labirinto desmorona. Então, ele se sacrifica pra destruir o labirinto e dessa forma salvar o acampamento meio sangue e impedir ele de ser invadido. E mesmo assim tem a batalha, que várias pessoas morrem, bastante coisa ruim acontece. E que a gente separou 3 plot twists do Último Olimpiano. E o primeiro plot twist que a gente tem nessa história é, tipo, que ninguém esperava, eu tenho certeza que ninguém esperava. Você pode fingir que você era espertinho e que você já imaginava, mas não tem como você ter percebido que a Selena Beauregard era a espiã. Gente, eu fiquei tipo, caramba. E a gente descobre isso quando ela vai morrer. Porque ela disse que o Luke era uma das poucas pessoas que eram gentis e legais com ela. E ele fazia ela se sentir bem, então ela passava as informações. Só que quando ela se apaixona pelo Charlie e tal, ela quer parar, mas ela já não pode, porque ela já tava meio que envolvida nisso. E o Luke promete pra ela que o Charles não vai se machucar. Aí depois, quando o Charles morre na explosão do Princesa Andrômeda, inclusive ele morre por causa dela. Convenhamos, porque se ela não tivesse dado a informação de que eles iam invadir o navio, porque eles já sabiam que eles iam invadir o navio, eles talvez tivessem conseguido concretizar a missão deles sem o Charlie ter morrido. Então, foi culpa da Selena, sim. Selena, gente, desculpa, eu falei errado. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas a Selena morreu como uma heroína. E eu acho, sim, o caso dela diferente do Luke, como eu já falei no vídeo do Luke, que vocês podem encontrar aqui. Que temos questionamento, Luke foi ou não foi um herói. Mas enfim, foi uma coisa muito chocante, porque tipo assim, pra falar a verdade, eu não tinha parado pra pensar tanto em quem era o espião. E tipo assim, o acampamento Meio Sangue é uma família tipo tão grande, tão unida, tipo que eu não conseguia imaginar ninguém pra poder ser o
espião. Então foi uma... A Maíra sempre acha que no final não vai ter espião. Gente, eu sempre... Homem-Aranha foi isso. Eu sempre me iludo porque, gente, eu não consigo aceitar o fato de que uma pessoa que eu gosto muito, tipo, né, eu nem gostava assim dessa... No final, ela mentiu, enganou esse tempo todo. Tipo, eu não consigo simplesmente aceitar esse tipo de fato. Então, eu sempre tenho... Trabalho com a negação. Eu sempre trabalho com a negação. Tipo, assim como o Loki tá vivo. Vamos pro próximo plot twist, que é o fato do Percy não ser o herói da profecia. Que está relacionado com a outro plot twist do último Olimpiano, que é o Luke se sacrificando. Porque a gente descobre que havia um conflito interno entre Cronos e o Luke. O Luke teve que ser muito forte para superar Cronos. E a decisão final do Percy foi... se ele entregava a daga da Annabeth pro Luke ou não. E foi essa decisão que salvou o Olimpo. E, inclusive, o que salvou o Olimpo, na verdade, foi a Annabeth. Porque a Annabeth percebeu e o Percy só entregou a daga porque ele confiou na Annabeth. Porque a Annabeth confiou no Luke. Então, tipo, no final, a heroína da profecia, não o herói da profecia, era uma filha de Atena. E também a gente descobre que a profecia falava sobre 2 heróis. Tipo, um meio sangue dos deuses antigos filhos, chegará aos 16 apesar de empecilhos. No sono sem fim o mundo estará. A alma do herói, a lâmina maldita ceifará. Tipo, esse verso, a alma do herói, a lâmina maldita ceifará, era um herói diferente do meio sangue dos deuses antigos filhos. Então a profecia, na verdade, falava de 2 heróis. E esse foi, tipo, um dos maiores plot twists. A gente descobriu que, tipo, durante os 5 livros a gente ficou esperando o Percy ser o herói da profecia. E no final ele não era, tipo, o único herói da profecia. E o Luke era, mesmo que ele não seja herói. O oráculo estava comunicando que ele ia chegar aos 16. É, então, falou assim, Percy Jackson, você vai sobreviver até os 16 anos. Depois eu não garanto nada. Aí já não é problema meu. Então agora vamos para os Heróis do Olimpo, que pra mim e pra Marina também só teve, tipo, um único grande plot twist. Mas esse plot twist foi, tipo, tão incomensurável que a gente O fica, esquilinho tipo... fazendo... Tipo, foi um bagulho, um negócio, tipo, muito chocante, que foi a revelação de que o Nico era gay. Gente, o Nico é muito chato. Nossa, ninguém... Quem falava assim, eu sempre suspeitei. Mentira. Mentira. É, mentira. Mentira, mentira, mentira. A gente nem tinha muitas informações sobre o Nico. Não tinha como a gente... Só que ele era chato e não falou pra ninguém que o Percy Jackson tava no acampamento romano. Não era chato, eu não achava o Nico. Ele era mimado e chato. O Nico era chato, mas eu gostava muito dele, então eu não admitia que ele era chato. Enfim, foi uma grande revelação descobrir que o Nico é gay. Eu tenho certeza que ele ganhou muito mais fangirl depois que descobriram que ele era gay. Fora que ele ficou bem mais suportável depois que ele começou a namorar o Will. Vocês têm que concordar comigo. E depois que ele começou, tipo, a conversar com a Rain, a ser amigo da Rain. Depois que ele começou a socializar, ele começou a ser bem mais suportável. Depois que ele saiu do armário, ele ficou bem mais suportável. É, enfim. Ele com o Will é muito fofinho, gente. E o legal é que não é uma coisa assim jogada. Apesar de ninguém nunca ter desconfiado que o Nick era gay, não fez total sentido o Nick ser gay. Não foi Pink Money, não foi tipo assim, vou postar no Twitter que o Dumbledore é gay. Não foi um negócio tipo assim. Foi um negócio, tipo, mostrou, tipo, as lembranças dele, tipo assim, quando ele abriu o chão, tipo, ele já tinha uma queda pelo Percy Jackson e falou assim, não, vocês não vão atacar o Percy Jackson. Ele admirava muito o Percy Jackson. Mostra, tipo, na cena que ele queria proteger o Percy Jackson, mesmo o Percy Jackson tendo sido responsável pela morte da irmã dele. Então, tipo assim, mesmo assim, ele queria proteger. E, tipo assim, aos poucos esse sentimento foi se transformando em, tipo, em um crush supremo. Gente, mas é sério, não tem como não crushar o Percy Jackson. Qualquer um que andasse perto do Percy Jackson ia crushar o Percy Jackson. E agora a gente vai ter uma revelação bônus, porque veio um plot twist, tipo... Que é nas Crônicas de Skane, a Pirâmide Vermelha, quando a gente descobre que a Zia, tipo... Ela só foi a Zia durante um momento no museu, que quando explodiu a Pedra de Rosetta, o espírito da deusa da água possuiu ela. Possuiu, sabe? Tipo, com um cárter. Pegou ela como hospedeira. Pegou ela como hospedeira, tipo um parasita. Deuses são parasitas, esse é o grande plot twist. Enfim. E aí, como ela era uma maga de fogo e a deusa era da água, tava tipo muito instável. E o carinha lá, que eu esqueci, cujo nome não consigo lembrar, ele decide que é melhor esconder a Zia e ele troca ela por um Rabish.
E durante, tipo, todas as interações do Carter com ela, durante todo o Pirâmide Vermelha, tipo, a partir daí, porque eles mal interagem, tipo, no museu, foi com a Zia Rabish, e eles só descobrem isso no final do livro, quando ela morre, e aí ela se transforma em barro e sai uma bolinha de luz da boca dela, e aí o Carter fica tipo, caramba, eu me apaixonei por um pedaço de barro. Aí a gente fica, tipo, no choque, tipo, caramba, ele se apaixonou pelo pedaço de barro, a gente fica que nem ele. E nos outros 2 livros ele tenta compensar isso, tentando fazer ela se lembrar, porque ela é muito importante pra ele. E aí, tipo, ela fica, Que ele se apaixona por ela. Que ele se apaixonou por ela, e ela fica afastando ele, porque ela não lembra, tipo, de todas as interações que eles tiveram. Enfim, é uma grande merda pra ele e pra ela também, porque ele fica atrás dela, hein. E no final, eles ficam juntos. Eu não gosto, eu prefiro a Zia Rabish, sinceramente. Eu também prefere. A Zia Rabish é bem mais legal, ela trata o Carter bem melhor, tanto se ele tivesse ficado com um pedaço de barro. Tadinha, mano. Gente, a Zia não é essa Coca-Cola toda. Tipo, de legal. Tipo, é claro, ela é ela- muito poderosa. Ela, tipo, hospeda Ra. Mas ainda assim, Ela é Ela é chata pra chata. caralho. o que adianta você eu ser lembro, poderosa? a única coisa que eu lembro desde que eu li é que ela é chata pra caralho. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do plot twist. Agora vamos pro plot twist final. Meu nome não é Maíra. É Mayra. Não me chamem de Mayra, sério, foi só uma Malu. brincadeira. É Malô o nome dela, esse é o plot twist. Foi só uma brincadeirinha. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Seguir a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook. Dar o like no canal. Se inscrever no canal, curtir os vídeos, acompanhar nossas playlists, assistir todos os vídeos recomendados, espalhar Percy Jackson para o Brasil inteiro. E a gente tem uma galerinha de Portugal que assiste a gente também. Então é isso, tchau.